os percalços e os percursos de pesquisadoras brasileiras estudando o Chile. Né? Depois, na sexta-feira, temos uma mesa sobre cinema com a professora Carol, da UEL, né? E depois, por fim, nós temos aí encerramento com uma professora, com uma doutora norueguesa, é isso? Ou ela só habita a Noruega, não é? Ela é chilena, na Ela é verdade, chilena, só mas que ela fez a formação na Escócia. na Escócia. Eu pensei que fosse na Noruega, não sei por quê, que você foi para a Noruega, né? Então, tá, a Nath vai falar todos os detalhes da programação, mas de qualquer forma, e terminando com uma apresentação musical. Acho que era a Unicamp, por seu histórico, né, de acolhida e de querer marcar sua posição em relação aos estudos latino-americanos, a gente fez questão de, mesmo com esse contexto de pandemia, nessa situação que nós nos encontramos, fazer esse evento. Então, hoje, vocês estão aqui na nossa casa, nesse nosso ambiente virtual, e espero que nós tenhamos 3 dias aí de boas conversas, de boas discussões. Eu passo, então, a palavra para a Nath, e aí ela faz as devidas apresentações e fará a mediação desse nosso encontro de hoje. Obrigada, Zé. Obrigada, Zé, por acolher a ideia do evento, que nesse momento do ano em que todo mundo está com a agenda bastante cheia, foi um pouco desafiante, mesmo sendo um evento mais modesto, deu um certo trabalho, mas queria agradecer muito ao Grupo de História da América da Unicamp por abraçar essa ideia, aos palestrantes, todos, desde o primeiro momento em que nós entramos em contato, aceitaram, apoiaram a ideia do evento. E a ideia desse evento era, ao mesmo tempo que poder trazer um pouco da cara de quem está pesquisando esse tema há bastante tempo, também fazer isso numa linguagem menos para especialistas, né? Porque eu acredito que, embora agora, com todos os acontecimentos do Chile desde o ano passado, e principalmente do resultado do plebiscito no domingo, passou mais a agenda, passou a ser mais conhecido, despertar mais interesse no Brasil. O governo da Unidade Popular ainda é relativamente um tema pouco conhecido, pouco estudado no Brasil, e então a gente achou que era um momento propício para, nesse marco dos 50 anos da chegada do Salvador Allende ao governo do Chile, que é o início, né, do governo da Unidade Popular, seria um momento bem-vindo com todos esses acontecimentos de tentar trazer um pouco para o público brasileiro, numa linguagem mais acessível. Pensamos também em privilegiar pessoas do Brasil, mais atividades em língua portuguesa, mas sem deixar também de contemplar o professor Rolando e a Elin do Chile, que gentilmente também aceitaram participar. Então, a gente quis fazer a nossa homenagem e trazer um pouco da nossa reflexão do Brasil e do Grupo de História da América da Unicamp em torno desses acontecimentos e desses 50 anos. E, bom, para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Eu vou apresentar brevemente os 2 palestrantes da nossa mesa de abertura. Os 2 têm currículos muito extensos e seria um pouco tedioso, talvez, para os ouvintes, ainda mais como a gente está com essa proposta de fazer algo mais amigável para o público mais amplo. Não vou ler todo o currículo deles, e sim fazer uma pequena síntese, mais para situá-los. E nós vamos começar, então, com a apresentação do professor Rolando Álvares. Ele é historiador, professor do Departamento de História da Universidade de Santiago do Chile, a USACH. É especialista na história política do Chile no século XX, destacando-se os seus trabalhos sobre o Partido Comunista Chileno. E entre os seus diversos livros publicados, eu gostaria de destacar o mais recentemente publicado, acho que há uns 2 meses, talvez, professor, chamado Forjando la Vía Chilena al Socialismo, el Partido Comunista de Chile en la disputa por la democracia y los movimientos sociales, 1931-1970, que foi recém-lançado pela editora América em Movimento. Então, eu passo a palavra ao professor Rolando, e depois eu vou passar e apresentar a professora Samantha, e cada um deles tem uma média de 20 minutos para expor, e depois nós abriremos para perguntas, e ao final da nossa atividade, que tem a duração prevista de 1h30,
eu relembro novamente, detalhe as atividades dos próximos 2 dias. É isso, muito obrigada novamente. Passo a palavra para você, professor Rolando. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de hablar lento, porque en Chile tenemos la costumbre de hablar muy rápido, ¿ah? Entonces voy a optar por tratar de ir lento y tal vez no hablar tanto, pero tratar de ser lo más claro posible. Lo que yo voy a presentar hoy día es un artículo que publiqué hace unos años atrás en un libro sobre la Unión Popular. Y es un artículo centrado en la experiencia de los trabajos voluntarios en Chile. Los trabajos voluntarios fue una de las características cuando uno hace entrevistas de memoria y conversa con la gente para que recuerde los años de la Unión Popular. Es uno de los recuerdos más característicos que uno puede encontrar, digamos, entre la memoria histórica. Sin embargo, daba la particularidad que a pesar de ser tan significativo en la memoria histórica de la gente, era un tema que nadie había abordado de manera monográfica y bueno, en realidad era un libro como pensado por una editorial y me encargaron a mí trabajar el tema de los trabajos voluntarios, ¿no? Como suele ocurrir en este oficio, a veces estos temas por encargo, digamos, uno descubre temas que son nuevos. Entonces, lo primero, ustedes me dicen, si me pongo a hablar muy rápido, ustedes me detienen, ¿no? No hay problema con eso. Lo primero que quería decir es que es necesario contextualizar el tema de los trabajos voluntarios en el carácter de la elección de 1970, en la que triunfa Salvador Allende. Es una elección en un clima de extrema radicalización ideológica, ¿no? En que se da por primera vez una elección en 3/3 en la política chilena. Va a ir un candidato por la derecha, un candidato de centro y un candidato de izquierda, que era el candidato que era Salvador Allende. Y curiosamente, los 3 candidatos coincidían en que la sociedad chilena vivía una crisis. Todos decían estar en crisis, derecha, centro, izquierda. Claro que por razones diversas, se podrán imaginar. Pero en el candidato de centro, que era el Tomic, que era el continuador del gobierno de Frei que venía saliendo, coincidía bastante con el diagnóstico de la izquierda, en el sentido de que Chile era un país todavía muy injusto, que era necesario masificar el concepto de solidaridad y que por lo tanto el nuevo gobierno que supuestamente sería encabezado por este candidato debía cumplir las expectativas que no había cumplido Frei. Entonces, entonces esto lo digo porque, como ustedes no sé si lo saben, pero nosotros, bueno, en Salvador Allende gana con el 36% de los votos. No obtiene la primera mayoría absoluta. Y la derecha saca el 34% y Tomic el 28%, en tercer lugar. Pero por eso que parte de esa votación del candidato de centro se sumó a un clima de cambio de participación social. Era una época en que había como un diagnóstico en que las cosas en el país estaban mal y por lo tanto el clima cultural, si ustedes quieren, o la estructura de sentimientos, como se dice, era por la necesidad de justicia, solidaridad y participación. Entonces, eso como un poco de contexto general. Lo segundo es que lo que significó o lo representó el gobierno, la vía chilena al socialismo, era una estrategia de cómo hacer la revolución en Chile. Consistía en lo siguiente: 3 características del proceso de la Unión Popular. Uno, era gradualista, es decir, tenía la típica concepción etapista de la izquierda frente populista. Era como una versión reformulada de la estrategia frente populista de los años 30 y 40. Alianzas amplias,
y etapismo. Entonces era el gradualismo, en contra de la lógica de lucha armada que estaba muy en boga en América Latina en la década de los 60. Segundo, partía de la premisa de que Chile era una excepcionalidad y que el sistema político chileno podría tolerar, aceptar, hacer transformaciones profundas dentro del sistema institucional. Y tercero, era que el lugar desde donde se iba a desarrollar la revolución iba a ser el Estado, ¿ya? Entonces, iba a ser una revolución sin guerra civil, sin derramamiento de sangre, democrático, respetando las instituciones, con mayoría política y mayoría social. Entonces, esa es la gran reacción que despertó en el mundo la Unidad Popular. Una vía pacífica, una vía democrática, en donde la idea era fundir o combinar en un mismo momento histórico socialismo y democracia, ¿no? Y de esa manera superar, digamos, lo que había sido la Unión Soviética, la experiencia china o la experiencia cubana, en donde había habido guerras civiles y derivaciones autoritarias. Entonces, ese era como el clima. Entonces, como lo ha señalado uno de los grandes investigadores de la Unidad Popular, ¿no?, Tomás Mulián, el triunfo de la Unidad Popular desató en vastos sectores de la población, en amplios sectores de la población, un clima de fiesta. Fue vivido como, y esa es la palabra, el concepto de Mulián, ¿no?, una fiesta de participación y de gran protagonismo popular, ¿no? Entonces, lo que caracteriza el periodo de la Unidad Popular, una de las cosas que lo hace ser tan llamativo y que la gente lo sigue estudiando, es el gran protagonismo de la participación popular. Y dentro de ese gran protagonismo sindical, de los partidos, las mujeres, los estudiantes, las estudiantes, lo que yo planteo es que los trabajos voluntarios fueron la instancia más masiva, más numerosa y más impactante, cuantitativamente hablando, de participación durante la Unidad Popular. No hubo otra experiencia de participación más amplia, más democrática, más pluralista que la que tuvo los trabajos voluntarios. La gran virtud que tuvieron los trabajos voluntarios fue que permitió incorporar al proceso de la Unidad Popular al ciudadano común y corriente, al no militante. La invitación que hacía la Unidad Popular de transformar el país podía ser tomado espontáneamente en tal o cual actividad voluntaria que tenía la población. Esta forma del trabajo voluntario, las actividades múltiples del trabajo voluntario, permitió contagiar el ethos revolucionario de la Unidad Popular a la población. La característica que tuvo el trabajo voluntario era que la persona, hombre, mujer, joven, niño, adulto, anciano, obrero, estudiante, trabajador, podía participar en su barrio, en su centro de estudio, en su lugar de trabajo, desde cualquier parte, ¿no? Entonces, era muy amplio y muy multifacético. Y lo que yo también sostengo es que estos trabajos voluntarios, los millones de personas que participaron en esto, fueron parte de una expresión, fueron parte de una revolución cultural que estaba experimentando el país, que venía de las décadas anteriores. Era un proceso anterior y en donde los conceptos de solidaridad, de recompensas no materiales, ¿no?, la idea de una nueva cultura, de un nuevo ethos y de valor alternativo se habían desarrollado fuertemente en la sociedad chilena. En aquella época, la izquierda hablaba del hombre nuevo, ¿no? El hombre nuevo, hoy día sería impensable, ¿no? Se hablaba del hombre nuevo y que la idea de esta nueva sociedad iba a ser, digamos, esta persona que tenía la capacidad de trabajar en horas de descanso, ¿no? Tenía esta concepción del hombre nuevo, que venía de muy larga data, va a tener en la versión soviética una fuerte raíz economicista,
pero tenía también una fuerte vertiente humanista desde América Latina, con la experiencia del Che Guevara, que se convirtió en esa época en uno de los símbolos del trabajo voluntario. En el caso de Chile, los trabajos voluntarios eran una experiencia que no era propio de la izquierda y que era anterior a la Unidad Popular. Sectores de derecha, de centro y de izquierda realizaban trabajos voluntarios de distinto tipo, especialmente en el mundo universitario. Y por eso que la Unidad Popular lo que realizó, o lo que hizo los partidos de la Unidad Popular, fue dotar de una característica propia a los trabajos voluntarios, como apropiarse del trabajo voluntario a partir de ciertos conceptos. Y tal vez la principal motivación que movilizó el trabajo voluntario en aquellos años fue la llamada a participar en la batalla de la producción. ¿Ah? La batalla de la producción. Y aquí hago un breve paréntesis. La batalla de la producción era la consigna que movilizaba la economía chilena. El gobierno de Unidad Popular había incrementado el 30% los salarios, por lo tanto había una fuerte presión inflacionaria, y por lo tanto lo que se llamaba el gobierno era aumentar la capacidad productiva para de esa manera evitar la inflación. Entonces, un factor fundamental para la Unidad Popular era aumentar la producción de las industrias para evitar la inflación, cosa que finalmente no ocurrió. ¿Ya? Entonces, el lema era la batalla por la producción, y eso movilizó a millones de personas. El trabajo voluntario se convirtió en el símbolo de la batalla por la producción, y le dio un carácter festivo y participativo en la vida cotidiana al proceso solar. De acuerdo un poco a lo que nosotros pudimos indagar, millones, se puede calcular en millones las personas que participaron en los trabajos voluntarios. Y la inmensa mayoría de quienes participaron en estas actividades no eran militantes de partido político, ¿no? Y sus motivaciones para participar eran múltiples: de amistad, presión social, opciones políticas, curiosidad, querer tener amigos, ¿no? De todas maneras, fue el movimiento de masas más amplio y exitoso de los años de la Unidad Popular. En estos años, nosotros podemos decir que hubo a lo menos 3 tipos de trabajo voluntario. 3 tipos. El primero fue el trabajo voluntario que era el más tradicional, que era el de los estudiantes universitarios realizados los veranos. En el verano se movilizaban los estudiantes, iban a lugares retirados, ¿no? Y realizaban trabajos centrados en la construcción de infraestructura y servicios. El año 71, cuando recién había triunfado la Unidad Popular, el triunfo de la Unidad Allende asume en noviembre, el primer trabajo voluntario fue en enero, febrero. Allende salió a despedir a los voluntarios, fiestas, la música, la despedida, la mística, ¿no? Este énfasis en generar conciencia. El año 72, estos trabajos voluntarios de verano también se realizaron, estuvieron más centrados en la batalla por la producción, ante ya aparecía la inflación, y se realzaba mucho la idea de que este trabajo voluntario le ahorraba dinero al fisco y que era parte del esfuerzo popular, ¿no?, en la participación del nuevo proceso. Mientras que la derecha lo criticaba diciendo que en realidad no servían para nada, ¿no? Y finalmente, el 73 se vuelven a realizar, en el verano del 73, en la construcción de canales de regadío, la música, el carnaval, la fiesta, ¿no? Aunque ya el año 73 más amplio. El segundo tipo de trabajo voluntario eran trabajos voluntarios laborales, que producto del gran éxito de los trabajos voluntarios del verano del 71, se planteó la idea de que los trabajos voluntarios debían prolongarse a lo largo del año, no solamente centrarse en torno a una fecha, y por lo tanto el llamado fue
a que se desplegaran iniciativas en todos los centros de trabajo. Esto fue, sin duda, el trabajo voluntario más masivo y popular de los años de la Unidad Popular. En cada industria, en centros de trabajo, poblaciones, ¿no? La población se convocó a la gente que de manera espontánea, sin un mando central, sin una cabeza desde arriba, que la gente de manera autónoma realizara trabajo voluntario. Esto fue muy masivo, con experiencias anecdóticas, la gente se reunía, ayudaba en lo que sea, ¿no? Una gran presencia. Pero el momento cúlmine, el momento más destacado de este tipo de trabajo voluntario, fue cuando en el mes de octubre del 72 hubo un paro patronal contra el gobierno de la Unidad Popular, que buscó derrocarlo, desestabilizarlo, y el trabajo voluntario fue muy importante desde el punto de vista simbólico para hacer funcionar el país. Entonces la Unidad Popular, frente al paro patronal, llamó al pueblo, ¿no?, como se decía en ese tiempo, a trabajar, y hay fotos e imágenes que son muy legendarias, ¿no?, para el proceso, donde están artistas, obreros, cantantes, músicos, reunidos, digamos, en torno al trabajo voluntario. Finalmente, y este tipo de trabajo voluntario se desarrolló a lo largo de todos los años de la Unidad Popular, incluso hasta el día previo del golpe de Estado. Finalmente, la Unidad Popular, demostrando la importancia que le asignó a esto, creó el Día del Trabajo Voluntario, eran los días del mes de mayo del año 71, 72 y 73, se celebraba el Día del Trabajo Voluntario, donde todas las capacidades de las organizaciones sociales y políticas que apoyaban al gobierno se movilizaban para hacer trabajo voluntario aquel día. Hay una foto muy famosa de Salvador Allende con un gorro, no sé cómo se dice en portugués, un sombrero, ¿no? Como con una camisa y una pala haciendo un hoyo, ¿no? No sé cómo se dirá, ¿no? Trabajando la tierra, ¿no? Entonces, es una de las fotos características y es Allende, ¿no?, impulsando el trabajo voluntario. Y estos eran momentos de gran movilización, de activismo, de mucha propaganda para el gobierno, y que reunía músicos y que tenía la virtud de ser policlasista, incluso hasta los últimos momentos poder convocar a gente que era no tan cercana al gobierno. Para terminar, decir que el movimiento social que se generó en torno a los trabajos voluntarios fue, me parece, la expresión material del espíritu comunitario que existía en el Chile de la época, y además fue muestra de la apropiación por parte de un segmento del país, de los partidarios de la Unidad Popular y otros, a la invitación a construir un Chile nuevo. Fue, por lo mismo, la instancia participativa popular más masiva de toda la época, de los años de la Unidad Popular, porque permitía, entre otras cosas, un margen de espontaneidad y de un impulso desde abajo para la participación social. Espero que se haya podido entender y muchas gracias por la atención. Muito obrigada, Rolando, pela excelente exposição. Eu havia pedido a ele para fazer, no primeiro momento, uma contextualização breve sobre o governo da Unidade Popular, e ficou realmente excelente, deu para entender muito bem, também você falou devagar. E se vocês os ouvintes, se vocês já tiverem dúvidas, questões, reflexões, já podem ir colocando no chat desde agora, depois a gente recupera. Mas eu vou passar a palavra agora para a professora Samantha. Ela é historiadora, professora associada de História da América Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, onde atua no Laboratório de História Oral e Imagem, e no Núcleo de Pesquisa História e Ensino das Ditaduras. Entre as suas publicações, que também são muitíssimas,
destaca essa coleção História e Memória das Ditaduras do Século XX, que organizou ao lado da professora Denise Hollenberg. Então, agradeço novamente pela sua participação e te passo a palavra, Samantha. Boa noite, eu que agradeço ao Núcleo, né, pelo convite. É sempre uma alegria participar de um evento na Unicamp, onde eu tenho grandes amigos e parceiros também de trabalho. E ainda mais uma honra fazer a mesa de abertura, né, junto com o professor Rolando. E quero parabenizar a organização, gostei da ideia de um evento, né, onde a gente possa, de fato, discutir e se integrar e conhecer os trabalhos, né, que têm crescido cada vez mais aqui no Brasil, os estudos da Unidade Popular e das próprias ditaduras, né, da América Latina. Então, é uma alegria também participar nesse momento, que estamos todos emocionados com as imagens do domingo, que chegaram aqui, né, estamos eufóricos, vivendo tudo isso e com, né, uma certa inveja dessa mobilização que foi possível no Chile e, enfim, tudo que a gente está passando aqui. Então, deu uma esperança para a gente acompanhar esse final de semana e eu acredito que os próximos dias. Então, é uma alegria estar aqui e, enfim, falar um pouco com vocês. Enfim, a maior parte de vocês deve saber que eu estudo mais a ditadura do que necessariamente, né, o período pré-golpe, mas eu tenho alguns temas que são aqueles temas que a gente, nas pesquisas que a gente vai fazendo, eles vão, eles voltam, eles ficam ali, uma hora a gente vai neles, uma hora, né, eles ficam circulando ao redor da gente, uma hora a gente pega e vai discutir. E quando eu fui convidada para o evento, eu fiquei pensando muito sobre o que eu poderia falar, né, da Unidade Popular. E a minha, e principalmente esse diálogo que eu falei com vocês, eu acho que o Brasil hoje tem uma grande quantidade de pesquisas já sobre a Unidade Popular nas vários programas de pós-graduação. Isso foi possível graças à expansão dos programas nas últimos, no período de início dos anos 2000 até 2014, vamos dar as datas e os nomes, né, de quem promoveu e reconheceu, né, a importância da integralização e do incentivo com as pesquisas da América Latina, e foram os anos, sem dúvida nenhuma, do governo do Partido dos Trabalhadores. Então, eu gostaria de deixar isso registrado, porque foi, para mim, possibilidades também de pesquisa. Bom, e aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar sobre a Unidade Popular? E muitas das minhas questões hoje, elas estão mobilizadas pelo que a gente está vivendo, pelas interpretações, eu acho, do que a gente está passando aqui no Brasil, pelas disputas que a gente está vivendo aqui no Brasil. E aí eu resolvi voltar a um tema, que é um desses temas que eu falei para vocês, que fica aqui circulando, ele vai, ele volta, que é a questão da educação. Eu acho que a historiografia brasileira ela tem deixado muito de lado o tema da educação, tanto no período pré-ditadura como nos períodos ditatoriais. A gente deixa isso muito a cargo da área de educação, onde se desenvolve excelentes trabalhos, sem sombra de dúvida, mas a gente, na área da história, a gente tem deixado muito a desejar em fazer uns trabalhos sobre educação, relacionar, né, como que algumas dessas propostas foram fundamentais para a gente entender ações políticas, construção de alianças, destruição de cenários e uma série de coisas. Então, eu acho que é um ponto que eu resolvi hoje vir falar com vocês. Isso tem a ver com, não só o que eu falei, né, no início, pelo que a gente está vivendo, a questão da discussão aqui sobre a doutrinação, né, dentro das escolas, os ataques que os professores têm sofrido, seja da educação básica, seja da educação superior, o patrulhamento, né, a vigilância, o constrangimento do ensino de determinados temas, capitaneados aí pelo projeto Escola Sem Partido, né, que reúne uma gama de políticos, pais, professores, intelectuais, e que visam, né, o ataque a determinados temas como gênero, ditadura, história da África e da cultura afro-brasileira. E eu tenho acompanhado com muita preocupação, acho que todos nós, principalmente a gente que está no programa de pós-graduação em ensino de história, ou Prof. História,
onde a gente compartilha muito dessas experiências com os alunos, né, com os que já são professores da educação básica, e tudo que eles estão passando por isso. Então, acho que é importante a gente voltar, e vocês vão entender um pouco, conforme eu for falando, o porquê, né, que eu estou falando dessa preocupação e dessa mobilização que a gente tem tido hoje, de conter o avanço de políticas de censura, né, ao direito de ensino e de cátedra. E, em segundo lugar, também porque minhas pesquisas mais recentes, elas têm sido, né, sobre como as democracias do Cone Sul ensinam, né, fizeram propostas de ensinar os estudos, o período da ditadura. Né? E aí eu acho que muitas das coisas que o Chile vive, de 70 a 73, durante os anos do governo da Unidade Popular, se aproximam muito em questões educacionais do que o Brasil vai viver nos anos do governo do João Goulart. E eu acho, e eu vou, né, enfim, eu vou encerrar mais à frente com isso, que as mudanças propostas por esses dois governos para a educação são fundamentais para que eles caiam. Né? Eu acho que isso é uma hipótese que eu tenho trabalhado e que eu acho que a gente tem que recuperar muitas transformações. As propostas, elas não são implementadas de fato, em sua grande maioria, mas são temas que geram e articulam uma série de oposição dentro dos países que já vinham, né, com bastante divisão e acirramento e disputas, e que geram, né, uma rejeição e uma mobilização, seja o governo do Allende, seja o governo do João Goulart aqui no Brasil. Mas para falar, né, dessas transformações na educação do governo do Allende, a gente tem que... dois pontos, né? Primeiro que o Chile, desde o final dos anos 50 e durante toda a década de 60, vinha passando por um crescimento e uma expansão da educação, né? Principalmente da educação universitária, com a inclusão de mais pessoas né, dentro das universidades. Isso dá um salto nos anos do governo da Unidade Popular. E vem também numa discussão que não é uma discussão dos anos 60, embora, né, tenha toda a explosão dos anos 60, encontre naquela cenário dos anos 60 um terreno mais fértil para esse debate, reúne também, como aqui no caso do Brasil, uma longa discussão sobre o papel da educação diante das desigualdades sociais que a gente trava aqui, pelo menos durante todo o século XX, e os chilenos também fazem isso. E, além disso, dialoga, né, a década de 60, início dos 70, há uma preocupação muito grande dentro da Unesco com promoções de mudanças na educação. Né? Então, há um diálogo desses países e desses intelectuais com um cenário internacional, com uma articulação de instituições internacionais e uma reflexão sobre a própria educação, que educação se tinha, né, em países latino-americanos, que promoviam, né, o aprofundamento das desigualdades, uma educação muitas vezes vista como eurocêntrica, completamente desvinculada da realidade nacional, inclusive em formação de médicos e de uma série de outros profissionais. E havia uma discussão, né, principalmente forte nesses anos 60, da educação como uma promoção o aprofundamento, né, da educação como uma democratização e uma modernização da própria sociedade. Então, nesse diálogo, né, com esse cenário chileno da educação ao longo do século XX, com esses intelectuais, com as mudanças que vêm, né, principalmente nos anos 60, e o diálogo internacional, sem sombra de dúvida, que a gente vai ter uma proposta muito densa dentro da Unidade Popular, né, que já estava prevista, de certa maneira, no seu programa de governo, né, onde ele fala para professores, a formação dos professores, a construção de escolas, inclusive de jardim de infância, como se falava na época, porque do final dos anos 60, início dos anos 70, que a gente começa a ter uma educação infantil, né, obrigatória pelo Estado. Então, né, a questão do Estado ser obrigado a fornecer e a promover, né, a educação, o combate ao analfabetismo, o incentivo à educação de adultos a partir, né, dos próprios centros de trabalho, não de outros de espaço necessariamente escolar, formal, como a gente conhece. A discussão, inclusive, entre a relação da escola, né, das instituições privadas e religiosas com as instituições públicas. Para vocês terem uma ideia, até os anos 60, por exemplo, o reitor da PUC, da católica, né, chilena, era ratificado pelo Papa. Então, isso, né, em 67, o pré-68, né, o Chile, ele vive 68 em 67, na verdade,
é que você tem uma democratização da universidade católica e que é um boom também para outros debates. E há também uma discussão no programa da Unidade Popular sobre a questão da prática dos esportes, da educação física, que ganha muita força também nesse período, né, e uma democratização e uma autonomia das universidades, que é um tema caro, né, e que aqui no Brasil, ultimamente, a gente tem levantado e falado muito sobre isso, devido às inúmeras intervenções que as universidades têm sofrido na nomeação de reitores, na cassação de títulos concedidos. Então, o projeto da Unidade Popular, ele já apontava algumas mudanças, o programa, né, apontava algumas mudanças, né, reunia, com exemplos de outras áreas, um grande número de intelectuais da área de educação e que vinham discutindo, fazendo esses debates, dialogando com professores, com trabalhadores da educação, com estudantes. E aí a gente vai ter, né, em janeiro, que aí eles passam de 70, né, mais de 71, 72, discutindo o que seria feito, né, os projetos. A mensagem presidencial de 72, ela é voltada para, né, grande parte para a educação, para os estudantes e para os professores, assegurando também o espaço dos professores, e que era um ponto que a gente tem que considerar fundamental, a unidade popular, como o próprio, né, que o professor me antecedeu, mobilizava, né, e tinha um engajamento da juventude muito forte. Então o tema da educação era cara, tanto para estudantes de direita, como para estudantes engajados na unidade popular. E em 1973, no início do ano, a Unidade Popular lança o Informe da Escola Nacional Unificada, a ENU. Né? É um documento pequeno, de poucas páginas, são 15 páginas, que vai ser publicado no jornal O Mercúrio, que vai ser um dos maiores opositores a esse programa, inclusive publicando editoriais ferrenhos contra, né, o que ele considera a doutrinação dos jovens e das crianças chilenas. Mas em janeiro de 73 é que sai essa publicação através do Conselho Nacional de Educação do Chile, ou seja, a ENU, ela atendeu a todos os caminhos que projetos ligados à educação seguem, né, naturalmente dentro dos países onde a democracia é a forma de governo, né, e que rege esse país, e apresentou, então, né, essa proposta, como eu disse para vocês, é uma proposta curta, ela deveria ser discutida, né, ao longo do ano. Ela sai publicada também em fevereiro na revista Educação, que era uma revista que tem uma tiragem de 100 mil exemplares. Ela sai também nos jornais chilenos, ou seja, ela é uma proposta que vai ser amplamente divulgada, amplamente discutida, seja pelos meios de comunicação, seja por estudantes, seja por intelectuais de educação, seja por pais, por políticos, por setores da igreja, tanto católica, tanto conservadores, quanto progressistas, ligados ou não à Unidade Popular, né? E o ministro da Educação na época, o Jorge Tapia Valdez, é quem vai, né, fazer as principais divulgações do informe. Ele vai participar dos debates na televisão, nos principais meios de comunicação, apresentar, esclarecer as dúvidas e defender, né, o debate. O projeto. O projeto ele tem 7 sessões, ele está disponível online naquele site que todo mundo que tem interesse na história chilena acaba pesquisando, que é o Memória Chilena. Ele tem 7 sessões. Na primeira, né, ele faz uma análise, né, de um Sistema Nacional de Educação Permanente. Esse é o grande projeto do Allende para a educação. Ele tem, né, uma ideia de uma educação permanente, porque os problemas chilenos eles devem ser resolvidos através também da educação, com essa democratização e esse reflexo, né, de pensar as necessidades de fato do Chile como educação, e aonde nessa primeira sessão esse Sistema Nacional de Educação Permanente é apresentado. É óbvio que é um sistema de educação pensado para uma sociedade que, ao final do governo, né, que está implementando o socialismo, então ele tem um caráter também de diálogo e de intelectuais da educação ligados ao socialismo, e isso é um dos pontos também muito críticos que eles vão enfrentar, né, o diálogo com a Alemanha Oriental e outros países. Então a ideia de uma lavagem cerebral, de copiar modelos estrangeiros que não vão se adaptar às realidades chilenas,
A segunda seção, né, é um fundamento para a criação, ou seja, onde se justifica, né, essas escolhas. E a terceira vem, né, o que é de fato a ENU. Ela tem 10 itens, né, que é isso, uma educação nacional, unificada, diversificada, democrática, pluralista, produtiva, integrada à comunidade, científica e tecnológica, humanista e planificada. Então, ela é, de fato, uma proposta de uma democratização do acesso à educação e também de uma democratização do próprio funcionamento das instituições educacionais, né? O que causa também muito receio em professores, diretores de escola, né? Que tipo de democratização é essa que vai ser proposta? E a quarta seção, os objetivos, e a proposta da estrutura, né, que a ENU vai apresentar uma educação infantil de 0 a 6 anos, a educação geral e a politécnica. E ali, como isso tudo vai se desenvolver e vai ser pensado, né? Há um roteiro também de uma estratégia, né, onde se faz um raio-x do que era a educação no Chile, do que se pensa na formação de uma sociedade, isso está, inclusive, na apresentação, uma sociedade socialista humanista, onde a educação, né, e a escola, o espaço escolar vai ter um caráter importante, principalmente pensando o chão da escola, e isso é fundamental, porque as pesquisas sobre educação, ou sobre professores, ou sobre estudantes, de uma maneira geral, se concentram na pesquisa no espaço universitário, ignorando, né, muitas vezes, qual é a discussão que os estudantes secundaristas, professores do antigo secundário, como se falava, está discutindo as posições e tudo mais. Bom, essa proposta toda, como eu disse para vocês no início, é uma proposta que atende uma tradição e uma discussão dos intelectuais chilenos ligados à educação. É uma proposta também, né, de uma resposta à crise mundial da educação, parece que eu estou falando de hoje, mas nos anos 60 e 70 a gente já falava de uma crise mundial da educação, né, e é também uma proposta à situação chilena de exclusão que se vivia ali. E nisso eu falo para vocês, se aproxima muito da situação brasileira. A ENU gerou muita desconfiança, né, do que ia ser feito ali, e durante todo o período de 73, a gente acompanha pelos jornais, principalmente os jornais de oposição no Chile, uma discussão sobre essa proposta, com editoriais, com entrevistas, com pessoas condenando, inclusive com alguns sindicatos de professores, grupos de professores, grupos de pais, né, onde as críticas eram alguns setores, inclusive do movimento estudantil, ligado ao movimento secundarista, dividido, né, mas alguns setores que não vão apoiar, né, a Federação de Estudantes da Universidade Católica, que também já, a essa altura, já estava controlada pelos estudantes de direita, chega a fazer alguns documentos, como não a ENU, e depois também há um outro documento sobre o controle das mentes. E aí a gente se esbarra, eu acho, todas as críticas que vão caminhar ali, a críticas que estão muito próximas da nossa realidade de hoje. As principais críticas que a ENU vai enfrentar doutrinação, lavagem cerebral, formação de uma sociedade socialista, que de fato era aí sim a proposta, retirar a autoridade paterna com a criação da educação infantil, que estava rompendo a chilenidade com essas, né, ideias da educação que não eram ideias da educação chilenas, e sim em diálogo com os intelectuais socialistas de outras experiências. E isso gerou uma grande resistência, grandes críticas. Eu acho que conseguiu juntar grupos que até então não eram ferrenhos opositores da unidade popular, como eu disse para vocês, alguns setores de pais, alguns setores da área de educação que se sentiram atingidos em sua autoridade, né, pelo projeto. Ligou também, né, é um tema que a gente sabe que mobiliza as pessoas quando se fala de educação, né, a gente pensa que a gente aqui tem acompanhado essa discussão, né, sobre e como ela é capaz de mobilizar, sobre o que a gente está ensinando,
né, como que determinados grupos políticos de uma sociedade veem em determinados momentos transformações da educação como ameaçadoras e que vão, né, articular campanhas, hoje a gente fala em fake news, né, mas que vão, enfim, gerar todos esses debates e condenações, né, como, imagina, os pais perdem o direito de educar seus filhos e essas acusações. O projeto acabou sendo retirado, né, de pauta, o Partido Democrata Cristão também rechaçou o projeto, né, dizendo que ele não era democrático nem pluralista. Setores, o partido, né, da extrema-direita, o Partido Nacional também, o Sérgio Japa afirmou que era um período de retrocesso para as educações, para a área das universidades, né, e também, né, um retrocesso na formação dos professores, e a Igreja Católica, como eu falei, também setores da Igreja Católica se posicionaram, alguns pela primeira vez, né, contra o projeto do governo. E eu acho que isso, né, essa capacidade de articulação de uma grande frente de setores contra, né, a unidade popular, ela foi fundamental para uma articulação para o golpe de setembro de 1973. E aí, nesse ponto, eu acho que se aproxima do caso brasileiro, né? Ao longo do início dos anos 60, principalmente, o Brasil vivia um período de uma rica discussão sobre experiências, né? Não só Paulo Freire guiava e era uma referência, mas a gente tinha, né, o projeto das reformas de base, como a reforma universitária, que era um setor fundamental, a História Nova do Brasil, né, com seu caráter socialista, que era um projeto de ensinar e refletir sobre uma forma nova, né, de ensinar a história brasileira. Os ginásios experimentais, onde São Paulo foi um grande cenário desses ginásios, né, experimentais, e que houve toda essa mobilização, né, e reunião desses grupos, né, que vão articular o que a gente hoje vê muito aqui no Brasil: doutrinação, lavagem cerebral, professores sendo atacados, né, por exercer o seu direito de cátedra, e ele vai ser completamente ali nos anos a ditadura chilena, tanto a ditadura chilena como a brasileira, fazem importantes transformações no ensino, tanto no conteúdo como na sua estrutura, que a gente sabe disso, né? E a gente tem que voltar, eu acho, né, a esses anos pré-golpe e a essas mudanças no ensino, porque eu acho que elas explicam muita coisa para a gente. Eu acho que elas permitem que a gente entenda como que os golpes interrompem projetos revolucionários em vários sentidos, não só uma revolução estrito sensu, como a gente discute, né? E como que dali também a gente tem uma perseguição quando os golpes chegam, esses projetos são afundados, como que a gente tem uma ampla perseguição a intelectuais e aos professores, né? O Chile hoje tem, eu até fui fazer esse balanço, são 64 professores entre educação, né, secundária e universitária, são 64 professores desaparecidos e 70 professores executados durante os anos da ditadura, fora toda a estrutura que vai ser mexida durante a educação, de professores que vão ser mudados de liceu para liceu, professores que exerciam uma influência maior em um determinado lugar, que vai ser mudado para outro, que vai ser perseguido, né? Então, acho que a parte da educação, e pelo que a gente, né, eu volto a dizer, pelo que a gente está vivendo hoje, acho que a gente tem que entender essas disputas, porque são ditaduras, inclusive, que elas têm um projeto permanente, elas não vieram só para uma intervenção curta, como muitos acharam, né, aqui no Brasil principalmente. E esse projeto de permanência durante um longo período, ele implica, né, uma intervenção grande nas escolas, porque ali também onde ele vai fazer, né, vai instrumentalizar e, enfim, vai tentar, né, obviamente não consegue, mas vai tentar controlar, né, vai tentar, enfim, estudar, formar o seu cidadão aos moldes do que ele acredita, formar seus professores. Então, né, se aqui na ENU havia uma discussão forte sobre a formação dos professores, durante os anos da ditadura, alguns conteúdos, como arte, são completamente esvaziados, e os professores, né, em sua formação, acabam não tendo acesso. Então, para encerrar, que eu acho que eu já passei até do meu tempo, mas não vi ninguém me dando uns 5 minutos, faltam tanto,
Eu acredito que esse projeto de educação, que era um projeto revolucionário, né, que acabou não sendo levado em prática, que fazia parte de outros projetos dentro da Unidade Popular, com, né, o intuito dessa via ao socialismo, e aqui, em outros países da América Latina, que também estão discutindo essa educação, a gente, na história, tem que olhar e voltar a eles, né? Eu acho que eles explicam muita coisa, eles explicam os golpes, eles explicam as transformações na educação, eles explicam durante as ditaduras, eles explicam as perseguições a professores, intelectuais e estudantes. Então, eu acho isso, enfim, é um tema, como eu disse, caro para mim e que hoje me mobilizou a vir compartilhar um pouco com vocês. Mas, enfim, agradeço mais uma vez o convite, desculpa se falei demais, mas não fui vendo aqui ninguém me dar um tempo e eu não olhei, tá bom? Obrigada. Tá ótimo, Samantha, muito obrigada. Eu fiquei bastante satisfeita com a mesa, eu acho que amarrando as duas apresentações, a gente teve uma contextualização, o Rolando falou bastante sobre o período da UP, e essa sua tentativa agora, que era a ideia do evento, de fazer essas conexões com o Brasil e com a situação atual. E também me agrada muito que a gente tenha trabalhado com dois temas relativamente pouco estudados, não só no caso da Unidade Popular, mas o tema dos trabalhos voluntários e o tema da educação não são normalmente os enfoques mais tradicionais, então queria agradecer mesmo, fiquei pensando muitas coisas, mas se der tempo eu falo no final, vou abrir então vou ler algumas das perguntas que vieram pelo chat, e eu queria esclarecer que quem preferir falar, eu falei até aqui teria que ser escrito pelo chat, mas a partir de agora, quem quiser fazer sua questão verbalmente, também é possível. Para organizar, eu só peço que se inscreva pelo chat, só se manifeste, eu tenho uma pergunta, quero fazer oralmente, e aí a gente vai organizando. Então, eu vou fazer blocos de 3 ou 4 questões, eu separei aqui 4, de 4 pessoas diferentes, 2 para o Rolando e 2 para a Samantha, nesse primeiro bloco. A gente tem aí uma meia horinha para o debate. Então, a Aline pergunta para o Rolando, Rolando, você me entende em português, se eu falo nessa velocidade? Qual a importância de se pensar a UP no contexto atual de um Chile em rebelião? Peço também que o professor fale um pouco mais das relações entre o trabalho voluntário e as transformações culturais ocorridas no período que você mencionou aqui, né? E a outra é para o Rolando, é da Fernanda. Como você falou, o triunfo da Unidade Popular foi sustentado por uma ampla participação e mobilização da sociedade, especialmente dos pobres e trabalhadores, por via democrática. E só teria sido possível por uma coalizão de partidos e movimentos de centro-esquerda. Mas, na prática, qual foi o nível de participação política neste um ano e quais características foram pensadas e idealizadas para que isso ocorresse na época no sistema democrático chileno? Para a Samantha, as perguntas são, primeiro do Danilo, professora, o Papa retificava a escolha do reitor apenas no Chile ou detinha esse poder nas unidades do Brasil, da Argentina e do Peru? E da Mariana, você poderia citar alguns estudos e autores que abordam o tema da educação no Chile da UP? Ela achou bastante interessante. Então, seguindo a ordem das exposições, eu passo a palavra para o professor Rolando. Bueno, sobre la pregunta de Aline, que aprovecho de saludarla. ¿Cómo está, Aline? Son dos preguntas que me hace ella, ¿no? Respecto a la Unidad Popular y el presidente actual de Chile, se está desarrollando, ¿no? Durante el mes de septiembre y ahora octubre, una jornada muy amplia organizada por partidos políticos, movimientos sociales, derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, que se ha llamado esta jornada de recuerdo de la Unidad Popular. El título es Un pasado lleno de futuro. No sé si se entiende, ¿no? Unidad Popular, un pasado lleno de futuro. Entonces, el tono y la forma de querer recordarla, los 50 años de la Unidad Popular en este contexto, ha sido querer repensar
recuperar la memoria de la Unidad Popular y analizar, y me ha tocado participar en instancias como esa, qué es lo que nos dejó la Unidad Popular como legado para esto. Y bueno, hemos discutido cuestiones de la educación, que es muy interesante la presentación de Samantha, ¿no? Que como dijo Natalia, a propósito de un tema no tan estudiado de la Unidad Popular, así que gran aporte. Hemos estudiado el tema de la participación, etcétera, pero yo diría, Aline, que lo que representa la Unidad Popular es en la larga duración histórica o la mediana duración histórica el problema o la idea de la democracia pendiente en nuestro país. Porque los problemas del Chile de hoy y los debates del Chile de hoy y el fin de la Constitución de Pinochet hunde sus raíces en algo que ocurrió en 1973 en contra del gobierno de la Unidad Popular. Entonces, ese proyecto que encarnó la Unidad Popular quedó pendiente en la dictadura y luego quedó pendiente cuando recuperamos la democracia, ¿no? La consigna de la rebelión fue, no fueron 30 años, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, a propósito de los gobiernos de centro izquierda que no culminaron y no llevaron a cabo la promesa de la democratización del país. Entonces, la Unidad Popular, fíjense que a nivel del imaginario, de la lucha por los símbolos, que en esta rebelión fue muy importante, lo simbólico, ¿no? Las canciones, la música, la Unidad Popular estuvo muy presente como ejemplo de momentos de participación y de democracia. De hecho, como bueno, aquí tenemos una súper especialista en la materia, que es Natalia, que nos podría contar mucho más de eso. El símbolo de la rebelión fue una canción escrita por Víctor Jara el año 1971, cuando se desarrollaba el proceso de la Unidad Popular y se veían algunos problemas. Víctor Jara le dijo a los chilenos y las chilenas, tenemos el derecho de vivir en paz. Y ese fue el eslogan, ¿no? de la rebelión en estos tiempos, ¿no? Y la figura de Víctor Jara, ¿no? Gran referente cultural, asesinado de la peor manera, de la manera más brutal por la dictadura militar chilena, ¿no? Entonces, creo que en la batalla por los símbolos, en la batalla por el proyecto de una democracia que debe estar por llegar, creo que la Unidad Popular ha estado en eso muy presente. En las marchas, las manifestaciones, la imagen de Allende siempre estuvo presente. Y sobre lo que me pregunta de los cambios culturales, bueno, aquí importante, en clave, digamos, de historia más transnacional, ¿no? La sociedad chilena de los 60 a los 70 no estuvo ajena a los cambios mundiales de lo que ocurría en el mundo, ¿no? Los cambios respecto a la participación de la mujer, la juventud, el rock, la pastilla anticonceptiva, los nuevos movimientos sociales, y Chile también, la Unidad Popular se combinó con esa influencia internacional, donde la perspectiva generacional de los cambios que se estaban ocurriendo en el país y en el mundo golpearon muy fuertemente. Entonces, a mí me gusta pensarlo, Aline. Hay una frase de una historiadora chilena muy famosa, que se llama María Angélica Illanes, que ella describe esta época como una época de una revolución ética. O sea, es una revolución ética, porque la idea de que los males y los problemas del país eran por la injusticia social, no por otra cosa que no fuera eso. La injusticia social había hecho que hacía necesario hacer justicia en el país. Y esto estuvo muy simbolizado por un caso de un campesino que fue conocido, un campesino de un lugar que se llamaba Nahuel Toro. Ese era el lugar, un pueblo del interior, y se le conoció como el Chacal de Nahuel Toro. Chacal, no sé si se entiende, Chacal como alguien perverso, ¿no? Un ser humano, un monstruo, ¿no? El Chacal de Nahuel Toro que mató a su esposa y a cinco niños. Entonces el Chacal de Nahuel Toro era un campesino, analfabeto, marginado, alcohólico, ¿no? Termina preso, y cuando en la cárcel aprende a leer, se instruye, se alfabetiza, se transforma en la cárcel, se convierte en otra persona, se arrepiente, le pide disculpas a la sociedad y a la gente, y justo cuando ha logrado entender lo que había pasado, es fusilado, ¿no? Por el crimen que cometió. Entonces,
el chacal de Nahuel Toro como el símbolo de una sociedad que en realidad el chacal no había sido el culpable de los hechos, sino que una sociedad que no le había dado oportunidades, ¿no? El chacal de Nahuel Toro, que hay una película, ¿no?, que muy de esta época, a los que les gusta el cine, que se llama así, El chacal de Nahuel Toro, de Miguel Litín, muy famosa, refleja esto, ¿no? Esta injusticia social que provocaba, ¿no?, el propio sistema. Y respecto a la pregunta que me hacía, no me recuerdo el nombre, respecto a la participación, el tema de la participación en los años de la Unidad Popular es tal vez lo que más se ha estudiado, gigante, ¿no? Y yo lo resumiría, tomaba apunte, ¿no?, como en 5 planos: a nivel de la juventud, a nivel del movimiento sindical, a nivel del movimiento estudiantil, a nivel de los pobladores, que no sé cómo se traducirá en portugués, ¿no?, la figura del concepto de poblador, que es el pobre de la ciudad, ¿no?, sería el poblador, le decimos en Chile, a nivel de los campesinos, a nivel de la lucha electoral, ¿no? Las elecciones de las federaciones de estudiantes, por ejemplo, eran noticia nacional, eran tan importantes como una elección de un senador, de un diputado. O sea, ganar la conducción de la FECH, la principal federación de estudiantes de Chile, era un hecho político de marca mayor, ¿no? O ganar la Federación de Estudiantes de Concepción, que es algo que estoy estudiando, Inti Illimani, Víctor Jara, diputaciones, prensa, se jugaban la vida en cada elección que había. Muy disputado. El movimiento sindical alcanza en esta época más del 30% de los trabajadores y trabajadoras se afilian a la Central Única de Trabajadores. De hecho, la Central Única no es capaz de canalizar el desborde popular y surgen los cordones industriales, ¿no?, que han sido estudiados allá en Brasil por la profesora Elisa Campos. En el movimiento campesino, con la misma ley del presidente Frei, en 1 año y medio se termina la propiedad terrateniente en Chile. O sea, es tal el nivel de participación, de desborde de la población, que hacia mediados de 1972 hay una fecha, se puede establecer cuándo se acabó el régimen de tenencia de la tierra de carácter oligárquico, por la participación del mundo campesino. Lo que ocurrió, sí, es que el sistema político, y eso es uno de los temas de fondo de la Unidad Popular, el sistema político y los partidos de izquierda, ¿ah?, y de alguna manera la propia democracia cristiana en su momento, que eran opositoras, pero podría haber jugado un papel en los cambios, tuvo gran dificultad para canalizar este desborde popular. Es decir, los tiempos, y eso es algo bien importante en la UP, los tiempos del sistema político eran más graduales y más lentos que los tiempos del movimiento social. Y ahí se produjeron lo que el historiador norteamericano denominó Peter Wynne, que hay un libro que se llama La Revolución Chilena, que está en portugués, ¿no?, fue publicado por primera vez en portugués. Curiosidades, ¿no?, hace poco fue recién traducido al español. Peter Wynne habla de la revolución desde arriba y desde abajo, ¿no?, que hubo un proyecto encarnado por la Unidad Popular por arriba, pero un desborde popular por abajo. Entonces, creo que sí, los temas de la participación popular van a seguir siendo los más llamativos de los tiempos de la Unidad Popular. Por aí me quedé. Obrigada, Rolando. Eu só queria aproveitar que você mencionou que foi recuperado a canção El Derecho de Vivir em Paz, do Víctor Jara, a importância que ela teve na época, e hoje em dia ela foi recuperada nas manifestações no Chile. E a Ailin Carme, que vai participar, vai ser palestrante na nossa mesa de encerramento, ela publicou um texto bastante interessante, centrado nessa recuperação dessa canção. Então, eu vi que ela está aqui online também. Eu pediria, Ailin, que você, por favor, colocasse o link para o pessoal acessar esse texto.
E, bom, passo então agora para a Samantha. E acho que a gente já poderia, além daquelas duas perguntas, como tem mais uma que eu acho que tem a ver, eu já incluiria também. Não, são mais duas para a Samantha, então vamos manter e depois eu faço uma nova rodada. Então, por favor, Samantha. Agradeço as perguntas também, e é sempre bom para pensar enfim, refletir e ver onde a gente também tem que buscar mais informações. Por exemplo, Danilo, eu não sei se os outros reitores das universidades católicas latino-americanas seguiam a mesma, se o procedimento para confirmação do seu nome passava também pelo Papa, ou se isso era uma exclusividade do Chile. Fiquei curiosa, depois eu vou procurar. Para a Mariana, que perguntou, né, da bibliografia, tem sim, tem, né, o livro do Ivan Prieto, que é Lainu entre dois siglos, e tem alguns artigos que começaram a sair também. Agora, todo esse material, né, o ENU, o papel do ENU, né, o projeto, as críticas, eles estão disponíveis online. Então, você consegue acessar, você consegue ler tanto o projeto original como também as críticas. Agora, se você quiser uma bibliografia maior, me manda um e-mail que aí eu te passo, tá? Não tem problema, não. Vou botar o e-mail no chat, aí você copia, tá bom? Obrigada. Tá ótimo. Então, eu passo aqui para a segunda rodada das perguntas. Temos duas perguntas para a Samantha. A primeira é do Rafael. O modelo educacional proposto pelo governo Allende virou objeto de discurso das demais esquerdas latino-americanas, e o quanto isso talvez era usado pelas direitas da região para demonizar uma espécie de chilenização dessa área. E do Felipe, o Paulo Freire trabalhou com a educação chilena no governo da UP. Você sabe a influência dele nas propostas ou qual o trabalho que ele realizou? E o professor José Alves, também tinha comentado comigo que tinha algumas perguntas. Já dá para incluir aqui. Vamos lá. Eu gostaria de ouvir, primeiro parabenizar as duas apresentações, foi excelente. Também quero agradecer, além da presença de todo mundo, de alguns colegas aqui de várias universidades que eu vejo, né? Rafael Cebrián, Romilda Costa, a minha colega de departamento e de programa de pós, Silvana Rubino, Rafael Araújo, né? Além da Carol Amaral, que vai apresentar amanhã, né? Sexta-feira. Mas a pergunta, ou o que eu queria ouvir é um pouco assim, eu acho que vocês escolheram temas muito originais, mas talvez para um público que esteja aqui, talvez fale assim, nossa, mas são temas relativamente suaves, né? Ou seja, se pensarmos em termos de educação ou o trabalho voluntário, como algumas das questões, né? Então, o que gerou tanto temor, né? Será que isso tem a ver com a questão da radicalização anterior ao período da UP, como foi mencionado pelo Rolando? Então, eu queria ouvir um pouco mais disso, né? E também do Rolando, eu queria que ele detalhasse um pouco, já que nos seus estudos a respeito desse trabalho voluntário, você começou dizendo que é uma característica, né? Uma memória histórica muito forte. Mas que tipo de memória? Quem tem essa memória apenas... se existe essa memória também como um temor, né? Porque eu acho que isso é importante para entender um pouco das mobilizações. Eu acho que nós aqui no Brasil estamos muito mais assustados do que, claro, vocês estão vivendo um momento de reflorescimento, de mobilizações, mas nós aqui estamos muito assustados em torno a todas essas experiências, né, e de relatos. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Professor Rolando? Sí. En la actualidad me encuentro realizando una pesquisa, como dicen, se dice allá, sobre este periodo de la Unidad Popular, y estoy haciendo entrevistas y historia oral, ¿ah? Y entrevistando a gente que participó en aquella época. Claro, estoy entrevistando a gente que fue partidaria de la Unidad Popular, eso sí, ¿no? Como tiene ese sesgo, ¿no? Pero
en general, es una memoria que plantea que los mejores años de su vida fueron los años de la Unidad Popular. Hay una gran idealización de aquellos años, porque es los años de la juventud de estas personas, que hoy día tienen 70, 80 años, entre más o menos, y que son los mejores años, los más participativos, los de entrega total, y los que de alguna manera marcaron su trayectoria posterior, ¿no? Como los estudios sociológicos lo muestran, el momento en que uno entra a participar, el momento inicial de participación política, ¿no?, de socialización política, es muy marcador de la trayectoria siguiente. Entonces, está ese recuerdo de gran idealización, de gran momento, la gente recuerda como la Unidad Popular como una película de acción, ¿no?, como muy rápido, que ocurrieron muchas cosas, etcétera. Pero yo diría que el temor al que me pregunta es más bien algo que está más asociado a lo que vino después, ¿no? Los años del temor, la memoria del temor está asociado a la dictadura, porque fue un cambio muy grande, ¿no?, entre el periodo de la Unidad Popular y el periodo de la dictadura de Pinochet. Entonces, creo que es el tipo de memoria que yo he podido tener acceso. Pero eso sí, y algo que es bien interesante, que en Chile se está recién estudiando, es el alentar el temor. Y ahí la estrategia anticomunista, el anticomunismo en Chile tiene una raíz muy larga y de mucha presencia, ¿no?, a lo largo de la historia de nuestro país. Y lo que se alentó durante el periodo de la Unión Popular fue un poco lo que contó Samantha, que me llamaba un poco a risa, ¿no?, esto de que los niños iban a ser adoctrinados, se los iban a llevar a Rusia, en fin, todas estas tonteras, ¿no?, que se decían en ese tiempo. Pero lo que es bien paradojal y que nos hace ser optimistas a ustedes, ¿no?, un poco, es que durante los años de la dictadura, esa memoria del temor, el gobierno de la dictadura la machacó día a día, que si volvía a la Unidad Popular iban a volver todos los males del universo y todas las plagas, las 7 plagas del mundo, iban a caer sobre Chile nuevamente, que iban a haber desabastecimiento, que iban a llegar los terroristas, que iban a llegar los cubanos, y fue machaconamente repetido esto y cuando se produce el plebiscito del año 88, Pinochet dice: ¿soy yo o el caos? ¿Soy yo o la Unidad Popular? Y ese voto del temor, pensemos, José, que Pinochet sacó, con todo lo terrible de su dictadura, Pinochet sacó el 44% de los votos, después de 15 años de dictadura. Es una votación de millones de personas por él. Y mucho de esa gente votó por temor a la dictadura. Pero ¿por qué digo hay que ser optimista? Porque después de 50 años de la Unidad Popular, ¿no?, que estamos conmemorando ahora del triunfo de la Unidad Popular, esa memoria ha mutado y hay una memoria que ha enfatizado más y se ha impuesto más esta idea de la democracia, de la participación, de lo festivo, de la cultura, y creo que en la batalla por la memoria, ¿no?, de los años de esos años, si en una época la batalla parecía que la ganaba la derecha y el anticomunismo, hoy día hay un fuerte retroceso de esa memoria temerosa y satanizadora de la Unidad Popular. Y hay un fuerte rescate de las figuras de aquellos años. Para terminar y no aburrir a la gente, pero en Chile se hizo una encuesta, igual que en otras partes, en todo el mundo, quién eran los chilenos más importantes del mundo, de la historia, quién eran los principales chilenos de la época, ¿no? Y se hizo una encuesta, eso me imagino que en Brasil también se hizo. Y que es bien absurdo, ¿no?, pero que para algunos es un síntoma de algo, ¿no? Entre los 10 primeros, chilenos y chilenas, estuvieron Violeta Parra, que si bien falleció, se suicidó antes de la Unión Popular, pero se puede considerar parte del proceso. Víctor Jara, símbolo del proceso.
Y el primer lugar, el chileno más importante de la historia, que era una encuesta, ¿no? La ganó Salvador Allende, ¿no? Salvador Allende, el chileno más importante de la historia, ¿no? En una encuesta, claro, no es referencial ni nada, pero muestra un estado de ánimo, ¿no? O sea, algo que se hubiera hecho el 90, el 2000, seguramente hubiera sido distinto. Entonces, las memorias son veleidosas, cambian, ¿no? Y por eso hay que ser un poco, podemos ser optimistas con eso. Samantha, por favor. Bom, vamos lá. Rafael, o Paulo Freire ficou exilado no Chile até 1970, onde ele trabalhou no governo da democracia cristã, com a alfabetização de camponeses. E foi ali que ele escreveu Pedagogia do Oprimido. A história do manuscrito do Pedagogia do Oprimido tem toda... Né, ele deixou com o Jackson Scholl, que era era diretor da reforma agrária da democracia cristã. Depois ele vai trabalhar com o Allende e o manuscrito sai com o Scholl, que sai para o exílio. E recentemente que a gente recebeu, o Scholl doou o manuscrito para a Biblioteca Nacional, na gestão da Marta Suplicy, como, né, era ministra da Cultura, e a gente recebeu esse manuscrito de volta. E ele foi, enfim, esse período que ele ficou, ele não trabalha na unidade, ele não chega a trabalhar na Unidade Popular, porque em 1970 ele sai do Chile e vai para os Estados Unidos, ele faz uma outra trajetória, mas sem sombra de dúvida ele foi uma influência, né? Até durante todo o debate da alfabetização dos chilenos e principalmente da alfabetização de jovens e adultos, a referência era o trabalho que o Paulo Freire tinha feito durante o governo da democracia cristã, e depois o Paulo Freire volta, aí a Silvana, que está assistindo, pode falar melhor do que eu, né? Ele tem uma presença forte na mesa redonda de Santiago, em 72, da discussão de museus e outras coisas. Enfim, ele é, de fato, uma referência ali, né? E que talvez isso seja um ótimo tema de... Eu arrumo trabalho para todo mundo, gente. Talvez isso seja um ótimo tema de pesquisa também, né? Para enfim, para pensar essas relações, né? E essa circulação do Paulo Freire em outros governos. O que o José me perguntou, né? Eu acho que a gente tem ali nos anos prévios também, né? A democracia cristã promove algumas reformas que eu acho que já bota a água, né, na fervura ali, né? Então, o próprio trabalho do Paulo Freire, a parte da reforma que eles fazem na educação, a questão da reforma agrária. Eu acho que você tem, né, aquele período ali de 64 até 73, uma grande ebulição, né, como aqui em outros lugares, uma grande ebulição. Agora, o que eu penso muito, Zé, é que a gente abandonou os estudos dos projetos que não foram à frente, né? Eu acho que a gente considerou tanto as derrotas e abandonou esses projetos. E aí eu acho que é fundamental a gente voltar do tipo, o que essas ditaduras de fato interromperam? Que transformações de fato, né, elas interromperam quando elas chegaram ao poder? E aí eu acho que a parte da educação para mim hoje um tema, enfim, super, super caro, né? E aí, enfim, eu não sei se eu respondi, mas era Samantha, só ficou uma pergunta que era do Rafael, que era sobre o modelo educacional proposto pelo governo Allende virou objeto de discurso das demais esquerdas latino-americanas, e o quanto isso talvez era usado pelas direitas da região para demonizar uma espécie de chilenização desta área. Não, porque os pontos eram iguais, né? Então, cada um vai discutir a sua questão nacional. Então, a problemática do analfabetismo, a exclusão das pessoas, dos trabalhadores dos grandes centros, o analfabetismo de trabalhadores, a costura era a mesma, né? Então, e no caso do projeto chileno, não, ele não... Até porque quando ele chega, por exemplo, aqui a gente já está, né, um projeto apresentado em 72, aqui a gente está na Lei 5.092 da ditadura, a esquerda brasileira já está no exílio. Posso até procurar futuramente se há uma recepção a essas ideias por aqui, mas
talvez escrito isso não tenha sido feito, não tenha sido publicado na época por conta da censura, e, enfim, dá até a dificuldade de chegada desse material. Agora, todos esses períodos, esses países também, a Universidade Argentina de Buenos Aires estava, né, nessa década, início dos anos pré-76, com a reforma, né, a discussão da reforma universitária era quente para todos esses países, né, e da própria educação. Era um consenso, acho que aí a gente se aproxima, um consenso de que a educação tinha que mudar, como uma garantia, né, de promoção do fim das desigualdades sociais e o aprofundamento da democracia nos países. E aí, por isso, talvez tão ameaçadora, né? Tá ótimo. Muito obrigada novamente aos dois palestrantes, a Samantha e ao Rolando. Foi excelente a mesa, acho que começamos com o pé direito o evento. E agradeço também a todos e todas os presentes, o pessoal, estamos aqui ao final, ainda com 50 participantes. E passo a palavra para o Zé para encerrar a mesa e convido todo mundo para continuar acompanhando a programação amanhã e na sexta. Nos 2 dias a gente vai ter uma atividade às 4h30 e uma às 7h. Muito obrigada. Bom, eu queria também dizer isso, agradecer, né, pela excelente apresentação, uma noite, né, tarde aí no Chile, de reflexões e conversas interessantes que nos instigam a abrir aí perspectivas. Tem um público muito bom, um público muito diverso que está aqui, mais de 70 pessoas nos acompanharam na maior parte do tempo, né? E considerando, quero mais uma vez agradecer aos meus colegas aí, Rafael, o pessoal da AMPLAC, né, que é a Associação dos Pesquisadores de História Latino-Americana e Caribenha, pesquisadores e professores, né, particularmente o pessoal do grupo do GT de Ensino de História estava aqui, né? Então, lembrando, mais uma vez, amanhã às 4h30, a mesa é a UP e América Latina, Redes, Conexões e Disputas, com a Maria Clara, o André e comigo, e à noite, estudar a UP no Brasil, trajetória de pesquisa, com a Elisa Campos, a Karine da UF, a Karine da UMAS, da UEMA, e a Natália, aqui, pós-doc da Unicamp, né? Então, só para lembrar. E no dia 30, às 4h30, um bate-papo sobre o cinema chileno, com a Carol Amaral Aguiar, lá da UEL, né? E depois, à noite, o encerramento com o Grupo Entre Latinos e a apresentação da Eileen Carme, né, sobre a cantata Santa Maria de Iquique, há 50 anos da sua estreia, né? Então, terminaremos bailando. Tá bom? Então, gente, essas apresentações ficaram gravadas posteriormente no site do IFISH, né, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da Unicamp, tá? E aí vocês poderão rever as excelentes apresentações e as propostas. Então, cumpriram o nosso horário, né, 1h30 para não cansar muito todos vocês, e a Samantha pode assistir o seu jogo de futebol, né? Mas olha, Rolando, um prazer imenso te conhecer, te ouvir, espero que possamos ter essa oportunidade presencialmente, tão logo a vida possa retornar a algum grau de normalidade, né, e estreitarmos as nossas relações e as nossas conversas entre a Unicamp e a USAT. Tá ok? Então, muito obrigado mesmo. Samantha é de casa, né? Então, a casa está sempre aberta. Muchas gracias, José. Um gusto haber participado. Mais uma vez, gente, obrigada ao convite, um prazer também estar com vocês. O Rolando, que eu também... Vamos nos ver no evento agora em novembro, né? O outro evento da Unidade Popular, então vai ser... O grande evento. Hoje nós fizemos um aquecimento. Não, a gente aqui é o esquenta, estamos no esquenta. Muito né? bem. Foi ótimo. Muito obrigado mesmo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. O evento de Gracias, novembro. tchau, Natália. Tchau, Samantha. Tchau, graças. Tchau, Line. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau. Agradecer muitíssimo a André e Maria Clara também que ficaram aí nos bastidores da conversa.